Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo da parte de Deus para as nossas vidas. E dessa vez está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículos 7 ao 9, que diz assim: duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, porventura, de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Amém? Então aqui, né, é bem uma palavra já bem clara para a gente ter entendimento, né? Tá pedindo para o Senhor que afasta a vaidade e a palavra mentirosa, né? Por quê? Porque o excesso, em tudo que é excesso, é problema sobre as nossas vidas, né? O excesso da vaidade, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa ter zelo por nós mesmos, mas tudo em excesso se torna prejudicial para nós. Se torna pecado para as nossas vidas. É igual nos alimentar, nós podemos nos alimentar todos os dias, exceto o dia que nós estamos de jejum, mas fora isso nós podemos nos alimentar. Porém, quando nós nos alimentamos, nós temos que saber que tem um limite para nós, né? E isso, o nosso próprio organismo, ele vai nos mostrar o nosso limite. Estamos saciados, mas às vezes nós queremos comer, até quando está quase saindo pela garganta. Nossa, eu estou estufada, eu não mais aguento nada, não estou aguentando nem respirar, nem sentar direito. É pecado, porque entrou o pecado da gula. Alimentar não é pecado, mas o excesso da alimentação já é gula e é pecado. A mesma coisa na vaidade, nos cuidar, isso não é pecado. Ter zelo, ter cuidado, se arrumar, tomar um banho, passar um perfume, isso não é pecado. Agora, o excesso de vaidade se torna pecado, né? Eu tive um tempo da minha vida e eu ainda nem era convertida. E eu tive uma experiência tremenda com o Senhor, porque eu tinha uma vaidade de pintar as unhas, que era assim, eu poderia estar pronta para sair para uma festa, mas se eu não tivesse com as minhas unhas todas pintadas, era como se eu não estivesse pronta para a festa. Então eu tinha a minha caixa de esmalte, de todos os acessórios ali, eu mesma fazia as minhas unhas, e então estragava, eu já estava consertando, e eu era então assim muito dependente daquilo, já estava se tornando escrava daquilo, e eu tinha um problema sério com unha encravada, e um dia eu derrubei um botijão de gás, deixei cair em cima do meu dedo que já estava infeccionado, e naquele dia eu quase desmaiei de dor. Era uma dor muito profunda e eu rolando de dor, e à noite eu chorava de dor e eu falava: Senhor, eu não aguento mais. O dedo estava inchado, sabe? Aquela carne que subia por cima da unha, era muita dor. E eu dizia: Senhor, eu não aguento mais tanta dor. E ali eu conversando com Deus, eu ouvi uma voz que o Senhor me dizia assim: não pinte mais a sua unha. E aí eu falei: Senhor, eu não vou prometer isso, porque eu sei que se eu prometer eu não vou conseguir cumprir, porque eu sabia da minha dependência em pintar as minhas unhas. E aí a voz se repetiu pela segunda vez: não pinte mais a sua unha. E pela segunda vez eu novamente resisti e disse: Senhor, eu não prometo isso para o Senhor, porque eu sei que eu não vou ser capaz de cumprir, então eu não vou te prometer. E pela terceira vez a voz se repetiu: não pinte mais a sua unha. E quando a voz se repetiu pela terceira vez, eu disse assim para o Senhor: Senhor, se dentro de 15 dias a minha unha estiver desinfeccionada, eu prometo que eu não pinto mais. Então eu fiz uma promessa para o Senhor, querendo ainda desafiar a Deus numa troca. Mas Deus, né, na sua infinita misericórdia, Ele então ouviu o que eu falei e Ele atendeu. E passado alguns dias, né, chegou um amigo meu e ele disse assim: deixa eu cortar esse canto da sua unha, porque senão vai ficar infeccionado com essa unha aí dentro. E eu falava: nossa, mas eu não aguento nem triscar. E ele falou: não, deixa eu cortar, não vai doer não, eu corto com cuidado e tal. E eu deixei. E ele foi e cortou aquele canto de unha, e por incrível que pareça, eu realmente não senti a dor que eu imaginava que ia sentir. E ele conseguiu tirar aquele canto de unha que estava podre lá dentro. E depois que ele tirou aquele canto de unha, assim, o dedo já foi desinfeccionando e foi sarando, e realmente com 15 dias meu dedo já não estava mais infeccionado. E aí eu disse para o Senhor, né? Então, Senhor, eu prometo que eu não vou mais pintar a minha unha.
e eu fiz uma promessa para o Senhor. Passou em média de uns 8 anos depois dessa promessa, eu não pintava mais as minhas unhas, nem do pé, nem da mão, e as pessoas ficavam incomodadas. Né? Ah, por que você não pinta? Ah, porque eu fiz uma promessa para Deus, né? Deus falou comigo e eu atendi. E então, assim, sempre havia o questionamento por que eu não pintava as minhas unhas. Era algo que o Senhor cobrou de mim. Então, nem tudo na nossa vida é pecado para todo mundo, mas é pecado para mim, porque o Senhor cobrou de mim. Se eu teimasse, se tornaria pecado para mim. E aí, então, eu passei uns 8 anos sem pintar as minhas unhas, e depois eu estava terminando a minha faculdade, e aí eu comecei a falar com o Senhor. Falei, Deus, o Senhor conhece meu coração, eu sei que o Senhor é um Deus que compreende todas as coisas, e comecei a querer negociar com Deus. Falei, Senhor, né, eu quero voltar a pintar as minhas unhas, mas eu prometo assim que eu só vou passar uma francesinha, de vez em quando, uma base, eu não vou pintar as minhas unhas assim com tanta frequência, e quis negociar com Deus, fazer uma negociação com o Senhor. E aí, para minha formatura, eu mandei fazer as minhas unhas, quebrei o meu voto com Deus, e as minhas unhas voltaram a encravar novamente, que nunca mais havia encravado durante todos esses anos. Voltou a encravar novamente e eu passei dores assim que eu não tive nem para ter os meus 2 filhos. Então eu sofri muito. E aí as pessoas da minha família falavam, né, como que eu poderia ter quebrado meu voto com Deus. E eu querendo mostrar que Deus iria entender, mas Deus não tem esse desentendimento. Não, meus irmãos, a gente precisa ser fiel nas nossas promessas. E aí então eu pedi perdão para o Senhor. E eu disse para o Senhor que eu nunca mais iria quebrar o meu voto, nunca mais eu iria pintar as minhas unhas. Isso já se passaram mais ou menos, acho que uns 15 anos depois disso. Eu nunca mais pintei as minhas unhas. E até hoje, às vezes as pessoas perguntam por quê? Por quê? Porque eu tenho um voto com Deus. E em nome de Jesus eu nunca mais vou quebrar esse voto, porque eu sei que a palavra do Senhor diz, né? Quando eu quebrei o meu voto, eu não tinha nem conhecimento assim da palavra, mas eu já sabia que era sério fazer um voto com o Senhor. Mas hoje eu sei que tem a palavra do Senhor que diz que antes não fazer voto do que fazer votos e não cumprir. Então a gente precisa literalmente, né, cumprir os nossos votos com o Senhor. Então, eu entendi isso. E isso hoje, se eu fizer, é pecado. Na minha vida é pecado. Por quê? Porque o Senhor me cobrou. Por causa do nível de vaidade, da minha dependência naquilo que era pintar as unhas. Então, o Senhor vai cobrar, às vezes, de você algo que Ele não vai cobrar de mim. E vai cobrar de outro algo que não vai cobrar de você. Então, é assim que Deus faz, né? E a gente precisa obedecer quando Deus está falando nas nossas vaidades. E aí Ele pede também, aqui a palavra do Senhor pede também, né? As palavras aqui é de Agur. Pede também para que a vaidade e a palavra mentirosa. A palavra mentirosa, irmãos, às vezes a gente, quando não conhecia o Senhor Jesus, tinha umas palavras assim que eu ouvia, né, dentro da minha casa. É uma desculpa, um descarte, inventa qualquer coisa lá, e tudo isso é mentira. Então, às vezes, a pessoa chega em casa, diz que eu não tô, liga, fala que eu não tô. Então, assim, acha que tá dando uma desculpa, tá mentindo. E mentira é pecado. E o pai da mentira é Satanás. Então, nós precisamos vigiar. Nós, cristãos, principalmente, né, precisamos vigiar para que a gente não venha a usar de mentira e achando que não é mentira ainda. Achando que é só uma desculpa que a gente está dando. E a desculpa de Satanás para tirar a nossa intimidade com o Pai. E depois diz assim: não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me o pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negues e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então olha bem, nem pobreza nem riqueza, é isso que nós precisamos pedir para o Senhor. Se você pede riqueza para Deus, se você pedir a riqueza para Deus, não peça mais. Peça isso para o Senhor, o necessário. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nunca foi tempo de ficar pedindo riqueza para Deus e muito menos agora. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece o nosso coração e às vezes Deus não te dá além do que você tem, porque se der vai perder a sua alma. Então Deus sabe o limite de cada um de nós. E eu tive a experiência de conhecer uma missionária que tão pouco foi o suficiente para tirar ela da presença do Senhor, para tirar ela da dependência do Senhor, que ela era totalmente dependente do Senhor a todos os dias. E por quê? Porque ela tinha R$100 por semana para ir no mercado, comprar frutas e verduras, no tempo em que R$100 ainda dava para comprar alguma coisa, porque hoje já não dá, né? Mas no tempo que R$100 comprava carne, fruta e verdura, com R$100 por semana. Isso foi o suficiente para aquela irmã sair da dependência de Deus. E Deus fez ela voltar.
Ela deixar de fazer aquilo que ela estava fazendo e ganhando R$100 por semana e voltar na dependência dele para ele enviar o pão de cada dia na casa dela. Então, muitas das vezes eu não entendia, eu falava assim, Senhor, por que é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, por que passa por tantas dificuldades, por que passa por tantas necessidades, depende assim todos os dias, né, do maná do Senhor, todos os dias aquele pouquinho para aquele dia, por quê? Eu não entendia. Naquele dia Deus me deu a resposta, ele disse, tá vendo minha filha, por quê? Diante do testemunho que a própria missionária me falou, Deus me mostrou a resposta ali, porque se eu der além daquilo que tem todos os dias, eu perco a alma dela. Então, às vezes, né, você está ouvindo essa palavra e você também está passando por isso. E saiba que se Deus não está te dando além disso, é porque Ele não quer perder a tua alma. E né, está te preparando, tem o tempo certo, tem a hora certa. Se a gente não estiver preparado para a bênção pode se tornar maldição. Então, Senhor, nem riqueza, nem pobreza. Por quê? Para na riqueza eu não esquecer de Deus, achar que eu não preciso de Deus, sair da dependência de Deus. E para que na pobreza eu também não venha, né, furtar, venha envergonhar o nome do Senhor. Que nós possamos ter o necessário todos os dias na nossa mesa. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Para que outras pessoas também possam ser abençoadas com esta palavra. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, Pai, nós colocamos aqui, Pai, a Tua palavra para que entre aos nossos corações. Senhor, que nós possamos entender que nós não venhamos a mentir, meu Deus, achando que é uma desculpa que nós estamos dando. Pai, que nós venhamos entender que tudo isso é mentira, que o Senhor venha nos libertar de toda mentira, porque Satanás é o pai da mentira e nós somos filhos do Senhor, do Deus Altíssimo. Senhor, também, meu Deus, que nós venhamos entender que nós precisamos somente do necessário para todos os dias das nossas vidas, que nós entramos, ó Deus, diante da Tua presença como dependentes do Senhor e confiantes no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, que você possa continuar sendo abençoado pela palavra do Senhor e ministrado ao seu coração, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.